Vamos lá seguir, melhor dizendo. Mediante o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para trazer como mensagem para a igreja. O servo do Senhor já estava falando aqui na primeira parte, né? Despertamento, alerta, Jesus está voltando. Isso também já foi pregado aqui na sexta-feira, sobre o alerta para a volta de Jesus. E hoje nós vamos continuar falando da volta de Jesus, amém? 2 Pedro capítulo 3, que tem por título A Vinda do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 2, versículo 2 até o versículo 6. 2 Pedro capítulo 3, versículos 2 ao 6, que diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor lembra-te também do nosso Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, olha o que Pedro quer que toda a igreja saiba nessa carta universal: que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, olha só o que Pedro está dizendo, essas pessoas escarnecedores, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existia o céu e terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Corre lá para o versículo 9 e 10. Ainda em 2 Pedro, versículo 9 e 10. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se disparão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça. Leiamos todos nós o versículo 13 juntos. Glória a Deus, aleluia. Versículo 13, vamos ler todos juntos. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça. Pode se assentar, glorificando a Deus, suas palmas. Minha vontade é fazer o que instrui o profeta Joel: começar a clamar, gritar, tocar trompetas bem alto, para gritar e alertar sobre a volta de Jesus. Mas eu não consigo pregar dessa forma, cada um no seu chamado, né? Nosso irmão Guilherme, que ele grita até acabar a voz. Nosso irmão Amado, mesmo não é tomado, usa da autoridade do Espírito Santo. Essa é a minha maneira de expressar, eu vou expressar assim bem calmamente. Glória a Deus, aleluia. Mas minha vontade é de gritar, esbravejar, porque tem muitas pessoas que estão fazendo baderna com o nome do Senhor. E essas pessoas, eu quero deixar bem claro para vocês, meus queridos, são pessoas crentes, amém? Essas pessoas que estão fazendo bagunça com a palavra do Senhor, essas pessoas que não dão crédito mais na palavra do Senhor por completo, só naquela parte que interessa para eles, quando aquela parte dá uma exortação para eles, já descarta, fala que não é daquele jeito que está escrito. Essas pessoas são apenas crentes, tá bom? Tem uma diferença de crentes e cristãos. Cristãos significa pequenos cristos, imitadores de Cristo, que vivem como Cristo quer que vivamos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que eu diminua, que Ele cresça, que eu desapareça e que Ele apareça. Aleluia. Então assim, os cristãos, né, seguem a Cristo, são seguidores de Cristo, e eles tentam em tudo imitar a Cristo. Mas aquelas pessoas que só querem atribuir as partes boas aqui da palavra, aquelas partes que não
Glória a Deus. Aquelas partes que não afetam o seu ego, essas pessoas são só apenas crentes. Elas não são cristãs. Então, não se preocupe quando alguém pensar que está escandalizando o nome do Senhor aí fora. Quando você vê um cantor gospel, chamado gospel, um cantor famoso gospel, se envolver em escândalos por aí, lembre-se que esses não representam o verdadeiro cristão. Amém? Se você vê um pastor, uma pastora, chamado missionário, ou denominado apóstolo, ou qualquer outra coisa fazendo baderna por aí, não tome estes como servos de Cristo, porque a Bíblia fala que virão escarnecedores, andando segundo as próprias concupiscências, como acabamos de ler. Glória a Deus, aleluia. Pessoas que não dão crédito mais na vida do Messias. Irmãos, o que o Espírito Santo dá clareza para explicar isso aqui, meus queridos? Ao dizer que muitas pessoas não dão crédito mais na vida do Senhor. Louvado seja Deus. Muitas das vezes eu vivi dessa forma. Não se espante, porque eu vou chegar onde eu quero explicar para vocês. Eu creio que muitos aqui já viveram este dilema sobre a vida do Senhor. Sabe como, meus queridos? Da mesma forma que eu pergunto para vocês, quando nós falamos que nós não podemos negar Jesus, não é somente quando alguém vem aqui e coloca uma arma na nossa cabeça e diz, nega Jesus ou morre. Não é assim que você está provando de que não nega Jesus. É nas suas atitudes. Quantas e quantas vezes eu não neguei Jesus? Porque eu preferi estar com outras distrações. E eu não estou falando de tempos passados, não. Estou falando de tempos recentes. Quantas e quantas vezes eu não neguei Jesus porque outra coisa estava me satisfazendo mais a minha carne. As distrações estavam sendo mais interessantes para mim. Estava sendo tão entediante ler a palavra do Senhor. Estava sendo tão entediante estudar a palavra do Senhor. Estava sendo tão entediante orar 1 hora, 2 horas, ou talvez nem meia hora orar. Eu falo comigo e também para alguns irmãos aqui. É nessa hora que você percebe que você está negando Jesus. Da mesma forma, irmãos, o amor não é medido apenas por palavras. Eu não amo os meus irmãos porque eu falo aqui sempre do público que eu amo vocês. Eu amo se eu mostrar que me importa, se eu mostrar apoio na hora das suas necessidades, se tiver as minhas condições, se eu mostrar preocupação, se eu ir atrás do meu irmão, como o grupo de varões e algumas irmãs foram ontem na casa do nosso irmão Beto. É assim que você mostra que você ama o seu irmão, na prática, nas obras. A fé sem obra é morta, diz Tiago. A fé sem obras é morta. Não é da boca para fora que você prova o seu amor, é com atitudes, é com prática. Porque Jesus não disse, porque Deus amou, Deus não diz melhor dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que disse, eu vou salvar vocês. Não, foi na prática. Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu único Filho. Ele entregou o seu único Filho para amor a nós. Foi na prática. Agora que o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer esses 3 significados, você entende agora como vocês não deram mais crédito à vida do Senhor? Como diz aqui no versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão, como desde o princípio da criação. Deu para você entender agora o porquê muitas e muitas vezes nós estamos enquadrados como esses escarnecedores, de que nós estamos dando crédito mais na vida do Senhor? Sabe como, irmãos? Quando você vê a bagunça acontecendo lá fora, e você pensa, é normal, isso acontece há muito tempo. Você não está falando da boca para fora de que Jesus não vai voltar mais, mas você está vivendo como se você tivesse querendo dizer isso. A sua conduta, o seu comportamento é como se você não estivesse mais dando crédito na vida do Senhor. Se ao invés de você orar mais nos tempos de tribulação, você ora menos, você não está dando crédito na vida do Senhor. Se ao invés de você buscar mais a palavra nesses tempos difíceis, se ao invés de você não buscar mais estar com Cristo, mesmo que seja por intermédio do louvor, louvado seja Deus, é porque você não está dando mais crédito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A vida de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de despertar, irmãos. Muitas igrejas estão com aquelas 10 virgens, não é mesmo? Os irmãos já bem conhecem a palavra. 5 loucas, 5 prudentes. As loucas não carregaram azeite consigo, mas as prudentes carregaram azeite. Porém, tem um problema.
todas as 10 dormiram. O reino do Senhor é comparado com as 10 virgens. E a Bíblia fala que todas elas dormiram. Chega um momento, irmãos, em que toda a igreja está dormindo. Oh, Deus. Glória a Deus, aleluia. Cada vez menos, meus irmãos. Cada vez menos você escuta uma palavra que fala sobre a vida de Jesus ou sobre o amor de Cristo. Você ouve falar uma vez ou outra de que Jesus te ama e que o amor de Cristo é tudo para nós. Ou você escuta alguém falar que Jesus está voltando, mas trazer biblicamente um alerta da Bíblia, dizendo o porquê nós devemos confiar nesta promessa. Pouco se vê alguém pregar sobre isso. E isso é muito grave, porque Jesus está voltando. E Lucas capítulo 18, versículo 8 está escrito: quando, pois, então vier o Filho do Homem, será que ele achará fé nessa terra? Será que o Filho do Homem vai achar fé? Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Irmãos, é como o pastor Kleber costuma pregar. Quando você começar a falar de que Jesus está voltando e que os sinais estão se cumprindo para que Jesus volte para o arrebatamento da sua igreja, você vai ouvir muitas pessoas dizer: mas isso já acontece há muito tempo. Se você fala, olha a guerra de Rússia e Ucrânia, isso é sinal, um dos sinais que Jesus está voltando, você vai ouvir. Mas lá atrás, em outros lugares, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Tá? Deus, aleluia. Você vai ouvir, meus queridos, você vai ouvir que isso acontece desde muito tempo atrás. Quando você começa a falar que, olha só, a briga por herança, filhos matando pais, irmãos matando irmãos por causa de herança, ou o amor se esfriando até, você vai dizer, ou então alguém vai dizer para você: mas isso acontece há muito tempo. É isso que eles vão dizer. Mas sabe o que diz a palavra do Senhor? Vamos ler juntos. Versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já existe desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Louvado seja Deus, aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 37 vai dizer: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porque as pessoas estão distraídas. Naquele tempo Noé anunciava: vai vir um dilúvio, vai inundar toda a terra. Ninguém acreditava. Louvado seja Deus. E as pessoas ficaram fazendo coisas normais, né? Comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Comer, beber, casar não é pecado, desde que seja feito de acordo com a vontade de Deus e nas permissões da palavra. Sabe o que eu entendo com isso? É porque aqueles dias eram dias normais, tudo estava tranquilo, não tinha nada de errado. E aí o inimigo está enganando muitos e deixando você dormindo. Quando tudo parecer que está em paz, duas coisas podem estar acontecendo: ou o fim está próximo, ou a sua vida está toda desconcertada que o inimigo não te perturba mais. Duas dessas coisas podem estar acontecendo. Pergunta a Deus se tudo se fazer bonança na sua vida. Pergunte a Cristo: a sua vida que está desconcertada, ou é o Senhor te preparando para o arrebatamento, ou individual ou coletivo? Louvado seja Deus, aleluia. Pergunte a Deus, mas não aceite a situação de que tudo se faz bonança e tudo está em paz. Glória a Deus, aleluia. Porque enquanto estivermos nessa terra, João 16, 33 vai dizer: no mundo tereis aflições. No mundo vocês passarão por aflições. O Senhor não nos disse que ia nos livrar das aflições, mas o Senhor fala que é na tribulação. Romanos capítulo glória a Deus, aleluia 8, você me faz memória. Ou Romanos 5, melhor dizendo, Romanos 5. A tribulação produz perseverança, paciência. É nos momentos de tribulação que a igreja cresce. É nos momentos de conflito que a igreja cresce. Lá na antiguidade, nos momentos de maiores perseguições da igreja, era que a igreja crescia, por intermédio da vida dos apóstolos, Paulo, Pedro, João,
entre outros apóstolos. Tiago, era por intermédio da vida dos apóstolos que a igreja ia crescendo cada vez mais, porque quanto mais apertava, mais eles pregavam a palavra do Senhor. Quanto mais estreitavam, mais eles se aproximavam de Cristo. Quanto mais as coisas ficavam difíceis, mais eles encostavam diante da face do Senhor. Glória a Deus, para não serem devorados por este mundo, para não serem consumidos pelas coisas deste mundo. Louvado seja Deus. E que alegria nos traz, irmãos, dizer que eles suportaram tudo isso por amor a Cristo. Sabe por quê? Paulo diz também: o viver é Cristo, o morrer é ganho. Mateus vai dizer no capítulo 10, versículo 28, Mateus 10, 28: e não tem mais um homem que pode matar o corpo e nada pode fazer com a sua alma. Temei ante aquele que pode matar e destruir no fogo do inferno tanto a alma quanto o corpo. Então nós não devemos ter medo de nada, irmãos. Nós não devemos ter medo de nada, louvado seja Deus. Porque o fim para o cristão aqui na terra não é um fim, é um recomeço ou um início de uma nova história, onde estará em um lugar, cidade santa, Nova Jerusalém, Nova Canaã, Sião. Louvado seja Deus. Vai ser não o seu fim, vai ser o fim nessa terra de angústia, dor e sofrimento, mas vai ser o início de uma vida vitoriosa com Cristo no céu. Vai ser o início de uma vida gloriosa, vai ser o início de uma vida cheia de alegria, paz verdadeira, onde a morte não existirá, onde a dor não existirá, onde a traição não existirá, onde tudo aquilo que te traz dor que hoje não vai existir. A falta de amor para com seus pais não vai existir, a falta de amor para com seus irmãos não vai existir, as violências, os roubos não vão existir, os assassinatos, os ódios não vão existir. Glória a Deus, aleluia. Nada disso que causa tristeza no mundo hoje em dia vai existir. Então vale a pena ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida, e os farei coluna no templo do meu Deus, e te darei um novo nome que só você mesmo conhece. Glória a Deus, aleluia. E comerá da árvore da vida. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não escandalize o nome do Senhor, não. Glória a Deus, aleluia. E também não permita que alguns escândalos que acontecem fora venham diminuir ou abater a sua fé, mas tão somente olhe para Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Alguém que sabe o que é esse longânimo? Longanimidade é um fruto do Espírito Santo. Sabe qual é a longanimidade que nós cristãos devemos ter, em que Cristo teve e ainda tem, até que se cumpra esta promessa? Longânimo significa tardio no irá. Glória a Deus. Irmãos, não seria nenhuma injustiça Deus descer agora e acabar com toda essa humanidade como foi nos dias do dilúvio, ou com água como foi o dilúvio, ou com fogo como foi Sodoma e Gomorra. Não seria nenhuma injustiça Deus fazer isso agora, mas falar de Deus. Não seria nenhuma injustiça, porque é por causa das misericórdias dele, tão somente por causa das misericórdias do Senhor, que nós não somos consumidos nessa terra. Porque o diabo está dormindo como um leão, procurando a quem possa tragar e devorar, mas os anjos do Senhor campam ao redor daqueles que temem a ele e os guardam e os livrará. Então, não seria injusto o Senhor descer aqui agora e acabar com toda a humanidade e falar de Deus, mas não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama de tal maneira, como já dissemos aqui nessa noite, é que Ele está tardando. Se parece tardar, não é porque Ele está tardando a sua vida por qualquer outro motivo, a não ser que todos alcancem o arrependimento. Irmãos, nosso Deus tinha todo o poder. Louvado seja Deus, nosso Deus tinha todo o poder para chegar aqui agora e acabar com tudo. Mas ainda assim Ele está tendo misericórdia, Ele está sendo tardio no irá, e Ele está dando uma chance, uma oportunidade para que aqueles que ainda não ouviram a voz de Deus venham ouvir. E é papel da igreja pregar para essas pessoas que Ele está voltando, que
no versículo 9 nós lemos que este é o desejo do Senhor. Os anjos quiseram pronunciar a palavra do Senhor. Os anjos quiseram esse ministério de pregar a palavra, mas o Senhor deixou a palavra dele a mim e a você. Então pregar a palavra é um privilégio, não é uma obrigação, não é um fardo, é um privilégio pregar a palavra do Senhor, porque os anjos quiseram pregar, mas o Senhor diz: vai ser os meus pequeninos que vão pregar, vai ser os meus servos, os meus filhos que vão pregar a palavra, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o Romanos 10:13, o apóstolo Paulo continua dizendo: mas como eles crerão? Como eles invocarão se eles não creram? E como é que eles crerão? Como vão crer se eles não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como eles vão ouvir a palavra do Senhor se não tem ninguém para pregar? Mas você que está aqui nessa noite, busca a sabedoria do Senhor para estar sempre pregando a palavra dele. Pregue que Jesus está voltando para buscar seu povo, para buscar a sua igreja. Traz uma mensagem de ânimo, uma mensagem de paz, uma mensagem de alegria para as pessoas que estão desesperadas, tristes, sem saber o que está acontecendo no mundo. Se essas pessoas lessem Bíblia, a igreja não estaria em tanto desespero. O mundo, o Brasil, parece que virou de cabeça para baixo em relação aos cristãos quando Lula ganhou as eleições. E isso me causou espanto. Louvado seja Deus. Irmãos, eu tenho certeza que aquelas pessoas que leem Bíblia na sua casa, louvado seja Deus, não estão sendo pegas de surpresa quando chegou o coronavírus e matou milhões de pessoas. Pessoas que leem Bíblia não estão surpresas com guerra de Rússia e Ucrânia que não parece não ter fim. E a cada dia que se passa, tem pessoas que são jogadas no chão mortas lá como se fosse papel higiênico que descarta. Quem lê Bíblia não está sendo pego de surpresa com isso não. Aqueles que leem Bíblia não estão sendo pego de surpresa quando as perseguições começaram a intensificar. Tem um amigo meu que estava pregando ali na praça do Acarajé, e ele estava pregando sobre a vida do Senhor. Meteram um processo nele, dizendo que a intolerância religiosa, alguma coisa assim do tipo. Sabe por quê? Eu não entendi direito, ele não me esclareceu. Se foi aquelas mulheres que vendem ali os acarajés, que vêm com um paninho branco na cabeça. Não quis que significar alguma coisa, mas ali parece que dão indícios que elas têm adotado as religiões afrodescendentes. Nada contra, cada um tem a sua liberdade, louvado seja Deus. Mas o servo do Senhor estava lá pregando a palavra e recebeu o processo. Deus abençoou que ele conseguiu um advogado gratuito que se sentiu tocado com aquela situação e resolveu, com a ajuda de Deus, correu atrás da causa, apresentou uma defesa e deu causa ganha para aquele pregador. Porque se não fosse isso, imagina o jovem sendo preso porque pregou a palavra. E isso eu não estou falando que foi lá no sul do Brasil, foi lá na Amazonas, no norte, em Roraima, no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Não, foi aqui em Conquista, foi aqui no centro. Está aqui a 20 minutos de onde nós estamos agora, de carro. Está aqui do lado. A perseguição já começou, irmãos, e só tem a piorar. Mas isso não é para nos trazer tristeza. Por isso o Senhor quer alertar a igreja. Por isso o Senhor quer despertar aqueles que estão dormindo, como na campanha de terça-feira, de sexta. O Senhor quer despertar para pregar a palavra do Senhor. Muitas pessoas estão saindo da igreja, muitas pessoas estão desanimando, enfraquecendo na fé, por falta de leitura da palavra. E além de não ler a palavra, encontra muitos e muitos pregadores que, quando sobe aqui em cima, não está preocupado em pregar essa verdade, porque é cansativo, né? Porque é uma mensagem dura. Estão preocupados em pregar a prosperidade, e nada contra a prosperidade, mas também falar só sobre prosperidade não alimenta vidas. Vai virar crentes raquíticos, vai virar crentes desnutridos a palavra do Senhor. Imagina aí, todo dia você comer só arroz. Louvado seja Deus. Não é ruim para quem está precisando, na África mesmo. Mas imagina, meus queridos, se não tem a carne para trazer alguns nutrientes, se não tem o feijão para trazer o ferro, se não tem as verduras e as frutas para trazer outros nutrientes que o seu corpo precisa, para aumentar a sua imunidade, para que você não venha ficar vulnerável a cada vez mais a tipo de doenças que venham te atingir com facilidade, até mesmo te levar a óbito. Imagine aí, meus irmãos, é o que estão fazendo hoje em dia.
É só arroz, arroz, arroz e arroz. Um exemplo. Ou então miojo, ou qualquer outra coisa, só comida fraca. Estão alimentando crentes da maneira errada, estão alimentando cristãos da maneira errada, e estão fazendo crentes desnutridos da palavra do Senhor. Aí no primeiro vento que acontece, na primeira crise, no primeiro escândalo que acontece, que abala o Brasil, esse crente tem a fé abalada e ele sai da igreja. Tem culpa dos dois lados. Este não está lendo Bíblia, e aqueles que o Senhor levantou para pregar a palavra não está pregando do jeito que Deus quer que prega. Mas o Senhor vai despertar homens e mulheres que se disponibilizam para fazer o vídeo dele, para pregar a sua palavra, para falar que ele está voltando, para trazer restauração para a igreja, ainda que muitos a tenham com tardia, mas dialogando para conosco. E esta é a promessa que nós estamos aguardando no versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita justiça, e todas essas coisas ficarão para trás. Tudo isso passará e permanecerá para sempre. Fé e esperança e amor. Fé, esperança e amor. Meu Deus, tenhamos esperança para aguardar a vinda do Messias, a volta dele. Tenhamos esperanças renovadas todos os dias, tendo a certeza de que Jesus vem para nos tirar dessa terra de sofrimento. Jesus vem para te tirar daqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um hino avulso que diz assim, meus irmãos. Glória a Deus. Hoje eu vim te perguntar, pois não consigo entender. Ó Deus, responda por piedade, eu preciso compreender. É a respeito de um vazio que há tempo veio me visitar. Sinto sua força me tomar, a sua glória me envolver. Mas ao sair da sua presença, uma tristeza vem me acompanhar. Mas hoje eu te agradeço, ó Deus, pois tu ouviu o meu clamor, me fez saber o que se passa, confuso já não mais estou. Eu sei que um dia, quando Deus em glória vir nos surpreender, e como o sol do meio-dia tudo se revelará. Eu sei que um dia, meu Senhor, este vazio preencherá. Se for fiel, minha alma, o corpo celestial receberá, e não mais haverá perguntas, pois a minha alma gozará a alegria infinita em Cristo, tudo nos completará. Aliviado então estou, agora tudo claro está. A alegria almejada só no céu vou encontrar. Este não é o meu país, aqui não é o meu lugar. Jamais serei feliz completo aonde a iniquidade está. Eu vou tocar meu violão, eu vou cantar suas canções, vou desfazer dessa tristeza. Eu sei que em breve ela acabará. Eu sei que um dia, quando Deus em glória vir nos surpreender, e como o sol do meio-dia tudo se revelará. Eu sei que um dia, meu Senhor, este vazio preencherá. Se for fiel, minha alma, o corpo celestial receberá, e não mais haverá perguntas, pois a minha alma gozará a alegria infinita, Cristo em tudo nos completará. Não é nesse país que nós vamos ter alegria.